Todo esse problema, ou então os mitos relacionados à menopausa, vem também por causa do tratamento, que é a reposição hormonal. A reposição hormonal ela foi muito comum, né, Raquel, na década de 90 e era fazer grande parte da orientação do tratamento para amenizar esses sintomas, principalmente as ondas de calor e até mesmo diminuir ou enfraquecer, retardar o envelhecimento por conta de alguns hormônios. Só que uma pesquisa norte-americana acabou revelando um outro lado desse processo, em que muitas mulheres que foram ouvidas e foram acompanhadas nessa pesquisa desenvolveram alguns problemas depois que começaram o tratamento com a reposição hormonal, como o câncer, aumento do câncer de mama e outros também. São muitas as questões ainda a respeito da reposição hormonal. A orientação dos ginecologistas é que para cada mulher existe um tratamento diferente de reposição hormonal. E esse tratamento geralmente é baseado nos sintomas de cada mulher e no exame feito pelo médico. Então a recomendação é que seja procurado um ginecologista para essa análise e aí sim a discussão que possa ser gerada em relação a ser feita ou não a reposição hormonal. E aqui no nosso estúdio a gente conversa com a ginecologista Viviane Monteiro. Tudo bom, doutora? Tudo bem. Bom dia. Oi, Viviane, tudo bem? Bom dia. A gente mostrou na reportagem várias questões, né, levantadas a respeito da menopausa e uma das principais, essa que a gente estava falando aqui, é reposição hormonal. Sim. Quer dizer, tem casos em que ela é indicada a fazer, tem casos em que não. Como é que a mulher pode saber? Ela tem algum sintoma que determina que ela precisa da reposição hormonal? Ela deve consultar um médico sempre para fazer esse diagnóstico? Como é que é? Sempre. Ela deve consultar sempre um médico para fazer reposição hormonal. A reposição hormonal ela tem que ser individualizada. Então, caso a caso, sempre pesando os riscos e benefícios. Tem pacientes que vão apresentar uma maior sintomatologia e pacientes que não vão apresentar sintomas tão exacerbados. Mas, assim, se efetivamente essa paciente tem indicação ou não, o médico deve avaliar, pesando sempre os riscos e benefícios. Doutora, eu falava aqui no início sobre essa pesquisa norte-americana que acabou deflagrando aí essa divisão de opiniões sobre o tratamento da reposição hormonal, né? De acordo com essa pesquisa, 29% das mulheres, as mulheres tiveram um aumento de 29% de ataques cardíacos, 41% de AVC, 113% de embolias pulmonares e 26% de câncer de mama. São números extremamente, vamos dizer, assustadores. O que mudou de lá para cá em termos de reposição? Hoje a reposição é realmente mais segura? Hoje o que se tem de reposição hormonal definido é que quando ela é indicada, sempre com a menor dose possível e com a menor concentração de progesterona possível também na atuação. A via de administração no Brasil, onde as mais utilizadas são a via oral e a via transdérmica, e cada vez mais a utilização não oral tem sido indicada. Uma coisa também que vem crescendo bastante é o uso dos androgênios, a testosterona, que é bastante discutível, principalmente relacionada ao libido, né, a perda de massa muscular, da textura da pele. Então, uma coisa que acabou tendo se falou bastante nos últimos tempos, mas isso tem que ter uma indicação absolutamente criteriosa para ser feito. Doutora Viviane, na sua avaliação como médica, os benefícios da terapia hormonal, eles justificam os riscos? Da paciente. Se forem riscos muito grandes, né, paciente com histórico de câncer de mama bastante significativo, de irmã jovem, mãe, histórico de tromboembolismo, não, eles não compensam. Os sintomas, eles não devem ser o que efetivamente se torna a ênfase da terapia de reposição hormonal. E sim em situações de pacientes muito jovens, que são muito sintomáticas também, mas que têm esse risco de doenças cardiovasculares, que é uma questão questionável, principalmente nos últimos estudos, mas o risco de osteoporose, esses sim devem ser encarados e com maior merecimento mesmo em relação à terapia de reposição hormonal. Agora, doutora, também tem a questão da preocupação com engordar, né? Sim. Muitas mulheres se preocupam com essa reposição hormonal porque engorda, isso é verdade? Olha, a terapia de reposição hormonal, em relação ao tipo de progesterona, sim, pode reter um pouquinho mais de líquido, causar um pouquinho mais de sintomas de TPM. Então, até o progestágeno da fórmula acaba sendo um grande vilão, muito mais do que o estrogênio. Mas, em contrapartida, a mulher com a privação do estrogênio, que ela entra em falência, no caso da gônada, da falência ovariana, e ela acaba não produzindo mais esses hormônios, ela acaba tendo uma modificação do padrão de gordura. Então, aquela gordura, ela acaba diminuindo na perna, no glúteo, acumulando mais na região abdominal, que gera um desconforto muito grande para o paciente, né? Principalmente a paciente que se cuida, que pratica exercício físico, tem uma boa alimentação.
Doutora, na verdade, a menopausa piorou, porque a gente não via, por exemplo, todos esses sintomas, ou não via comentários na época da avó da gente, né? Nesse aspecto, não se via nem muito falar. A mulher no mercado de trabalho, nesse ambiente mais competitivo, ela ficou mais vulnerável a tudo, inclusive e especialmente aos efeitos e aos sintomas da menopausa? Eu não acho que piorou diretamente. Eu acho que esses sintomas eles sempre existiram, mas a mulher ela tem uma expectativa de vida maior hoje em dia. Ela é uma mulher bonita, sexualmente ativa hoje em dia no período que entra na menopausa, que antes não. Normalmente aquela mulher, quando ela entrava na menopausa, se a gente for avaliar isso na década de 50, 60, ela já era uma senhora que efetivamente não teria mais esse tipo de atividade. Então hoje a gente vê uma mulher no mercado de trabalho, sexualmente ativa, que pratica exercício físico, e mulheres bonitas que querem manter esse aspecto de juventude, que não necessariamente vai ser um aspecto que ser jovem necessariamente vai estar ligada à terapia de reposição hormonal, à manutenção, né, dos hormônios durante toda a vida. Doutora, quais as dicas para passar pela menopausa sem sofrer muito com sintomas? Como passar por essa fase tão difícil, né, com qualidade de vida? Olha, eu acho que a prática de exercício físico é indispensável. Uma manutenção de boa alimentação também é outra coisa indispensável. Além disso, é importante que essa paciente ela entenda o que vai acontecer. É inevitável se falar obrigatoriamente que essa paciente ela não vai passar por nenhum tipo de sintoma, isso vai existir. Mas, acima de tudo, avaliar caso a caso se ela tem indicação de terapia de reposição hormonal ou não, e até outros tipos de medicações não hormonais que também podem ser utilizadas na menopausa para aliviar esse tipo de sintoma. Doutora Viviane, rapidamente para a gente encerrar, essa questão que o Luciano levantou de entrar no mercado de trabalho, a mulher mais ativa, isso mudou de alguma maneira o funcionamento do organismo da mulher? Ela entra na menopausa hoje mais cedo ou mais tarde? Qual é a faixa etária da menopausa? Não, sobre a menopausa antecipada, mulheres que não querem se menstruar, né, e acabam tomando medicamentos para não menstruar durante toda a fase da vida. Existem opções hoje em dia de não menstruar durante toda a vida e que não vai influenciar diretamente numa antecipação dessa menopausa. A menopausa mais comumente ela acontece entre 45 e 60 anos de idade. Isso não mudou, a faixa etária acaba continuando sendo mais ou menos em torno dos 50 anos aqui no Brasil. Antes dos 45, mas com mais de 40 anos de idade, ela é considerada uma menopausa um pouquinho mais cedo, mas não é precoce. Essas pacientes acabam sendo um pouquinho mais sintomáticas e têm os sintomas mais exacerbados e ela é considerada precoce com menos de 40 anos. Precoce pode ser induzida por quimioterapia, pode ser cirúrgica ou pode ser por uma causa idiopática com histórico familiar. Essas pacientes são as pacientes que, em casos de não contraindicação, podem ser beneficiadas com a terapia de reposição hormonal. Doutora Viviane, muito obrigada mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Obrigada, foi um prazer. Doutora Viviane Monteiro, ginecologista, está sempre aqui com a gente. Obrigada. Obrigada. Tchau, bom dia. Tchau, bom dia.